Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje, como prometido, nós vamos falar sobre o Salmo de número 92. No livro de Salmos, 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia! Este salmo segue o Salmo 91 e o 91 segue o Salmo 90. Estes dois salmos anteriores falam sobre esta decisão que eu posso tomar. A decisão de estar na casa do Senhor, de plantar ou estar plantado na casa do Senhor, de habitar com o Senhor. Esta é uma decisão que você e eu necessitamos tomar. Onde estará o prazer da nossa vida? Aonde nós nos encontramos como em casa, como descansados, como protegidos, como provistos, como acompanhados. Aonde você se sente assim? Aqui está dizendo o salmista que existe algo que vem como resultado daquela pessoa que decidiu que Deus seria a sua habitação, seria a sua morada. Este é o exemplo, este é em verdade a grande obra que Cristo nos mostrou nesta terra. Como homem, a decisão dele sempre foi estar debaixo, protegido, amparado, dirigido por Deus. Aí era a sua morada. Aí ele encontrava refrigério, encontrava forças, alento, revigorava suas forças para poder seguir e completar a missão para a qual ele veio,
a este mundo. Então existem resultados que estão expressos neste salmo. O Salmo 92 ele vem como o resultado de haverem decidido que iam ter a sua morada em Deus. O primeiro resultado está do versículo 1 até o versículo 9, quando ele fala que é muito bom, ele diz aqui, bom é render graças ao Senhor. E ele vai narrando, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E aí, todavia, ele diz que é com instrumentos de 10 cordas, com o saltério, com a solenidade da harpa. E diz, pois tu me alegraste, Senhor, com os teus feitos exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Se você vai estudar um pouquinho mais profundo sobre quão grandes, eu sei que nós temos diante dos nossos olhos obras imensas, geograficamente falando, os ventos, o sol, a chuva, o mar, tudo que nós vemos são obras grandes. Mas aqui ele expressa de algo feito por Jesus. São obras assombrosas, que é a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Obra que foi feita para dar esta condição de que eu e você possamos também fazer isto. Estar morando em Deus, ter a nossa morada, o nosso refúgio, a nossa proteção em Deus. Quem abriu este caminho e fez esta obra assombrosa, poderosa, foi e sempre será a obra de Jesus. Através da cruz, da ressurreição e da ascensão dele, para estar com o Pai e abrir este caminho, ninguém mais pode interceder e estar na presença de Deus, abrindo e acessando as nossas vidas a Deus, a não ser Jesus Cristo, homem. E isto ele está aqui exaltando, ele está glorificando, ele está regozijando. Então esse é o primeiro dos resultados que nós adquirimos ao decidir que nossa morada, nossa habitação seria em Deus. É que nós, os santos, podemos nos regozijar nas grandes obras de Jesus. Se você ler mais embaixo, ele diz que o inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Diz que inepto e estulto são pessoas sem inteligência. A Bíblia diz que a pessoa que não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz e esta obra poderosa, assombrosa, de morrer por quem pecou, por quem não reconhece, de ir e, inclusive, reconquistar a nossa autoridade diante do inferno e, com isto, ressuscitar da morte e subir aos céus, estar à direita do Pai, intercedendo e abrindo esse caminho de acesso ao Padre. É assombroso isto. Diz que o que não tem inteligência não se dá conta, não se regozija, não se alegra, não entende a necessidade de compreender a importância disto para a sua vida, para restaurar ou resgatar a sua alma e para poder nascer de novo. E vivem a sua vida, como aí diz, ele diz que ainda os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Não sei se você já teve a oportunidade de observar, às vezes você vai no seu jardim ou numa propriedade, você limpa toda aquela terra e você não pôs semente nenhuma. E de repente, de uma noite para amanhecer, o outro dia, você chega lá e tá aquelas monte de coisinha verdinha, são as ervas daninhas. Aí diz, não? Ele brota como a erva. E diz que os
ímpios, os iníquos, são assim. Brotam, se multiplicam como erva. Aí diz, praticam a iniquidade e estão vivendo ineptos e estultos, sem inteligência, burros, sem noção, nécios, loucos é a palavra. Pessoas que estão vivendo a sua vida achando que porque deu certo o que eles pensaram, Deus está a favor deles. Não. Você tem que primeiro conhecer qual é a vontade de Deus na sua palavra e é você quem tem que dobrar a sua vontade, o seu ponto de vista ao que diz a palavra. E não é que você faça as coisas e porque deu certo você diga Deus não aprovou. Não. Existem muitas pessoas que estão sim sendo, entre aspas, abençoadas pelo diabo para que permaneçam estultos, ignorantes, sem inteligência, para não dizer algo mais pesado. E é necessário que você entenda que conhecer a vontade de Deus, para que você obedeça a ela, ainda que tenha inclusive perdas, fará com que você possa ter esta primeira condição de se regozijar. Mas existe um segundo resultado para a pessoa que tem a sua morada no Senhor. E aí está, no versículo 10 ele disse, porque tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Em outras versões disse que exalta o meu corno, o meu, né? Aí o corno, esse chifre que o boi tem, que o búfalo tem, que o veado tem, que o cordeiro tem, para se defender. Aí fala da sua força de batalha. Força que você terá para batalhar as suas batalhas, as suas aflições, as suas dificuldades, o seu dia a dia, os problemas que você vai ter que enfrentar, as decisões que você terá que tomar. Esta força, diz a palavra, que a pessoa que tem no Senhor a sua habitação e a sua morada, ele terá exaltada esta força sobre os seus inimigos, ou seja, ele vai ter força no meio da batalha, no meio da angústia, no meio da dificuldade, no meio da perda, que os inimigos não entenderão e dirão, mas como não se abate? Como não se diz por vencido? Porque esta força vem do Senhor. É Ele quem levanta esta cabeça desta pessoa. Então, este é o segundo resultado daquele que colocou a sua morada em Deus. Ainda temos um terceiro resultado para a pessoa que decidiu colocar a sua morada no Senhor, em Deus. O terceiro resultado é que ele será misturado com azeite fresco. Este azeite representa a divindade de Jesus. Jesus, quando esteve nesta terra, ele encarnou em um corpo humano. E este corpo humano era a sua humanidade. Mas dentro deste corpo existia a divindade de Jesus, seu espírito. Na cruz, o que morreu foi o corpo de Cristo. Mas o espírito vivificado, este foi o que desceu e ele anunciou, proclamou aos espíritos caídos que havia havido a vitória de Deus na cruz. E ele ressuscita para que ele então possa ir aos céus e ser este caminho de acesso ao Pai. Na segunda parte do versículo 10, ele diz aqui, derramas sobre mim o óleo fresco. Então, ele quando coloca esta expressão, ele está dizendo que nós, ao estarmos habitando na casa de Deus, tendo a Deus como nossa morada, este será um dos resultados. Nós estaremos misturados com este óleo, com este Espírito vivificado. E é o Espírito vivificado de Cristo que nos enviou o Espírito Santo
para que nos fizesse memória de que Ele está conosco. Ele não nos deixou só. Ele se fez humano para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus e termos este Espírito vivificador em nós, para podermos entender a sua palavra e os seus desígnios e o que devemos fazer. E ainda temos um quarto resultado, de podermos ser pessoas que confiamos em Deus e que descansamos e que estamos plantados na nossa morada, na casa de Deus. É viver nesta casa. E aí nós viveremos, aqui veja o que diz aqui o versículo 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. E aí ele segue. Plantados na casa do Senhor, florescerão. Os átrios do nosso Deus, na velhice, darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Quando nós estamos aí vivendo na casa do Senhor, diz aí que floresceremos com as riquezas da sua vida divina, ao ponto de dar frutos na velhice. A vida divina estará atuando nas nossas vidas de forma que nós não desmaiaremos. Nós seremos cada dia animados, fortalecidos, levantados para podermos dar frutos no Senhor. E diz que nós faríamos o que no 15? Para anunciar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esta é uma realidade que necessitamos ter cada manhã nas nossas mentes. Por quê? Porque às vezes estamos vivendo situações muito difíceis, de injustiças sobre as nossas vidas, de realmente sermos provados na nossa fé, porque dá a impressão que todos se esqueceram de nós, até Deus. Mas aqui a Bíblia afirma que não. E aqui eu quero que nós coloquemos por último atenção, aqui nós falamos de 4 resultados magníficos de quem decidiu colocar a Deus como sua morada. Porém existe o versículo 11, que está aí, que diz assim: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Parece que está feliz ele, não? Existe uma outra versão que diz assim: meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantam contra mim. Ou seja, o tempo é passado. Ainda que estão fazendo mal, já está determinado no passado o fim deles. E aí, como está dito, que por mais que eles se levantem e sejam como a praga daninha, assim, que se multiplica do dia para a noite, por mais que cresçam, por mais que floresçam, serão exterminados, aniquilados. Ali disse, dispersos, todos, e serão destruídos para sempre. De qual tipo de pessoa você quer ser? Do que está na casa do Senhor, plantado na casa dele, confiando nele, tendo ele por sua habitação, por sua confiança, por seu protetor, descansando nele, tendo fé nas promessas, por mais que no momento pareça impossível. Ele é o Deus do impossível. Você tem fé para viver assim e poder ter estas 4 características, poder se regozijar nele, poder ter ele como aquele que levanta você e que dá força, poder estar misturado com este Espírito que já consumou esta obra e poder viver na sua casa de forma que você dê fruto quando já seja velho. Ou você é destes que, sem inteligência, decidiu seguir fazendo iniquidades, maldades,
injustiças, mesmo tendo a palavra de Deus anunciando que chegará o dia da sua destruição. E você, ineptamente, segue este caminho de destruição. A palavra deixa claro que sim, ele destruirá ao ímpio e ao injusto e ao que anda em iniquidade. Que Deus abra o seu entendimento e que este vídeo possa produzir em você o temor de Deus ao ponto de que você mude a sua postura e tome a decisão de deixar o mundo para viver nos átrios do Senhor, confiado e debaixo da sua proteção e alegrar-se na sua obra assombrosa, a salvação que Ele deu para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.